Nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre férias, sobre um assunto que, né, traz muita alegria, né, traz muita felicidade para a maioria aí das pessoas. Mas você sabe quais são as regras para que o funcionário possa tirar férias? Quais são os direitos? Né? Nesse vídeo aqui eu quero te falar sobre o período aquisitivo, né, os dias de direito às férias. Eu quero falar contigo também sobre como é que tem que ser o início das férias, né, como é que é a regra, né, para que o funcionário possa entrar de férias, e também sobre o pagamento, né, e se você pode ou não vender férias. Então, acompanhe aqui que nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo faz parte, né, de uma série que nós estamos gravando sobre rotinas trabalhistas, né, e onde nós já falamos sobre 13º, vamos falar agora sobre férias, um outro vídeo ainda sobre rescisões, depois sobre admissão. Então faz parte dessa série, né, de vídeos trabalhistas aí que nós estamos fazendo. Bom, vamos lá, férias. O período aquisitivo de férias, né, o funcionário ele adquire o direito às férias quando ele completa um ano de trabalho. Quando ele entra na empresa, começa a contar então o período aquisitivo, né, que a gente chama, que são os 12 meses de trabalho que o funcionário terá que ter para adquirir férias, né, ter direito a gozar férias. Agora, um detalhe que muitas pessoas não sabem, empresários, funcionários, às vezes não sabem, é que, por exemplo, se o funcionário ele tiver mais do que 5 faltas injustificadas durante o período aquisitivo, então, por exemplo, se você funcionário ou se você empregador tiver um funcionário que faltou mais do que 5 vezes e não lhe apresentou um atestado, o funcionário não tem uma justificativa pautada, né, em lei, aquelas justificativas que a lei permite que um funcionário se ausente. Se ele tiver mais do que 5, ele passa a perder direito a dias de férias. Então, por exemplo, a partir do 6º dia de falta injustificada, o funcionário já tem 24 dias de férias e não mais 30. Então, isso é um detalhe importante sobre férias que às vezes as pessoas não sabem. Então, para que o funcionário mantenha o direito de 30 dias, ele precisa ter até 5 dias de faltas injustificadas. A partir da 6ª, ele passa a perder direitos. E assim sucessivamente, né? Existe uma tabela onde isso vai sendo acompanhado. Então, por exemplo, se um funcionário tiver 32 faltas injustificadas durante um período aquisitivo, ele simplesmente perde o direito às férias, né? Naquele período aquisitivo. Naquele ano ele não vai mais tirar férias, porque teve mais faltas do que a legislação permite, né? Para que você tenha direito às férias, né? Continue tendo direito às férias. Então, isso é um detalhe importante. Falando agora, então, um pouquinho sobre o início das férias. Para que um funcionário tenha início às férias, existe um detalhe importante, que às vezes as pessoas também não sabem. Assim como a rescisão existe um aviso prévio, as férias também têm um aviso prévio. Então, o funcionário, antes de sair de férias, a empresa precisa comunicar ele com 30 dias de antecedência, para que o funcionário, né, e a empresa também possam se organizar durante esse período aí que o funcionário vai se ausentar, né, para tirar férias, descansar, né, viajar, enfim. Então, o aviso prévio é um ponto importante, é necessário um aviso prévio de férias, com 30 dias. Um outro detalhe importante é o período em que o funcionário pode iniciar as suas férias. Então, por exemplo, a legislação diz, a CLT diz, que o funcionário não pode iniciar o seu período de férias em 2 dias que antecedem domingos, né, o dia do descanso semanal remunerado, geralmente o domingo, ou o feriado. Então, vamos supor que o funcionário vai começar de férias na sexta-feira. Não poderia. Por quê? Porque está nesse período de 2 dias que antecedem o domingo. Então, ou ele teria que iniciar na quinta-feira, ou iniciar na segunda-feira após o domingo, né? Então, se durante a semana também tiver um feriado, também não pode iniciar em até 2 dias antes daquele feriado. Então, por exemplo, se o feriado for numa quinta-feira, o período de início de férias dele teria que ser no máximo até na terça-feira daquela semana. Já não poderia começar na quarta, né? Teria que começar ali com 2 dias de antecedência ao feriado, tá? Então, isso também é um detalhe importante. E as férias, né? Depois da reforma trabalhista, as férias passaram a ser permitidas que o funcionário goze ela em até 3 períodos, né? O funcionário pode dividir as férias, ou a empresa, né, em comum acordo, podem dividir as férias em até 3 períodos, sendo que um deles, obrigatoriamente, tenha que ter no mínimo 14 dias, e os outros 2 períodos tenham que ter no mínimo até pelo menos 5 dias. Então, por exemplo, o funcionário pode tirar um período lá de 14 dias, né, consecutivos, 14 dias consecutivos, depois um outro período de mais 6 dias, né, para ir respeitando o mínimo de 5, e depois o último e terceiro período
um período ali de 10 dias de férias, né? Então fecharia dentro dessas quantidades mínimas, né, necessárias, e as férias divididas em até 3 períodos. Então há esse detalhe também, não é obrigatório, a empresa pode optar, né, também, e o funcionário entrar em um consenso e dividir as férias em até três partes, né, respeitando esses dias mínimos. Passando agora então para o terceiro ponto, que seria o pagamento das férias. O pagamento das férias, ele precisa ser feito antes do funcionário sair de férias, né? Então, quando a gente calcula as férias do funcionário, já envia para a empresa o recibo de férias, onde nesse recibo o funcionário vai receber o quê? O terço de férias, né? o 33%, né? Ou um terço das férias, e o salário correspondente àqueles dias de férias em que ele vai se ausentar da empresa, né? Que ele vai estar de férias. Então ele recebe de forma antecipada aqueles dias de salário, né, que ele tem direito, né, mas que ele vai estar de férias. Então ele recebe isso antecipado, junto com o terço de férias, antes de ele, né, iniciar o período de férias. E aí às vezes as pessoas nos perguntam também: Fernando, como é que eu faço para vender as minhas férias, né? Para vender. A gente, né, dentro aqui do mundo contábil aqui, a gente chama isso de abono pecuniário, né, que seria um abono, mas a gente costuma, né, todo mundo conhece por vender férias. A legislação diz que o funcionário pode aderir ao abono, né, vender as férias, porém no máximo de 10 dias, máximo de 10 dias. Então você não pode, por exemplo, funcionário vender 30 dias de férias, né? A legislação não permite isso. Você pode vender até 10, e os outros 20 dias você precisa gozar esse período de férias, né? Também pode ser dividido em até 3, né, respeitando aí a quantidade de dias ali, né, conforme a gente já conversou. Então, só para a gente resumir, né, um pouquinho sobre as férias, conversar um pouquinho sobre isso, é um assunto que sempre gera muita demanda, né, e dúvidas também. Acho que é um assunto que, como a gente está chegando aí no final do ano, é um assunto pertinente também, né. E se você tiver dúvida, empresário, lojista, quer conversar um pouco mais, tem dúvidas aí sobre como organizar as férias dos seus funcionários, ligue para a gente, nós estamos aqui à disposição para atender vocês. Um abraço e contem com a gente.